Boa tarde, pessoal. Eu sou Elaine Costa de Almeida. Hoje estamos aqui, eu e a Patrícia Sene. Eu sou casada com Claudemir, sou mãe da Giovana. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a maternidade, sobre a menopausa, né? Menopausa precoce. Temas aí tão constantes, né? E tão importantes, né? Para a saúde da mulher. A gente vai apresentar um pouco desse mundo, né? E situações, experiências que a gente tem vivenciado e passado, né? A respeito desses dois temas. Bom, eu sou Patrícia Sene Gomes, eu sou enfermeira obstetra, eu atuo dentro da área já há 27 anos, sou especialista em aleitamento e cuidados com bebê, então eu oriento o cuidado. Então, dentro da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho a questão da maternidade, da gestação, da maternidade, do aleitamento, como que é esse pós-parto. Então, vamos conversar um pouquinho aí, passando algumas informações importantes para que vocês consigam ter algumas ideias e talvez sanar algumas dúvidas aí. Exato. Então, Paty, o que eu acho que é interessante também de falar, né, a respeito é que eu sou bibliotecária de formação e eu trabalho hoje na área da saúde, né, numa biblioteca da área da saúde. E isso também, né, essa coisa da informação em relação à maternidade, da informação em relação à menopausa, ficou bem constante, assim, né, porque eu consigo ter um acesso um pouco mais fácil, né, a esse material científico, a esse conteúdo, né. Mas, dentro da minha história, assim, de uma forma geral, eu acho que esse auxílio, né, profissional, essa busca por um auxílio profissional foi o que fez a diferença. Então, eu vou contar um pouco, assim, da minha trajetória, né, de forma rápida e resumida também. E como que eu conheci a Paty, né? Onde que a Paty entrou, eu a conheço há muitos anos, né? Ela é irmã de uma grande amiga minha, mas nesse momento da minha vida aí de busca em relação a uma solução, ela que me auxiliou. Então, foi muito importante, né? E especial contar com essa ajuda profissional. Então, em 2020, na pandemia, eu me casei. E 2 meses depois que eu me casei, eu e meu marido, nós queríamos engravidar. E aí, eu parei de ficar menstruada e fiz o teste de gestação, né? Achando que estava grávida, acabado de voltar da lua de mel. E eu não estava grávida. E aí, eu fiz o teste de sangue e também não estava grávida. E aí eu marquei uma ginecologista, então já começou aí a procurar essa ajuda profissional. Quando eu marquei a ginecologista, ela pediu vários exames, um deles foi um exame que se chama antimuleriano, então isso é uma informação importante. Poucas pessoas sabem, né? Esse exame, ele fala quantos óvulos, né? Quantos óvulos a mulher tem. Então, eu fui orientada a fazer esse exame e quando eu tive o resultado, eu fui na médica e ela me deu a notícia de que eu não poderia ser mãe e que não valeria a pena fazer aqueles tratamentos hormonais para aumentar, para engrossar meu endométrio e tudo mais, que eu tinha que procurar uma clínica para fazer uma óvulo doação. Uma óvulo doação, E eu nem sabia, na época, Paty, que existia isso no Brasil. Eu achei que isso era uma coisa que só podia ser feito fora do país, né? Que é pegar o óvulo de uma mulher com o sêmen do meu marido e implantar em mim. Porque eu não conseguiria, eu não tinha mais como fazer isso, né? E foi um momento de bastante angústia, assim, pra gente, né? De bastante dúvidas em relação ao que fazer, né? Como que a gente ia proceder em relação a isso. Eu não aceitava esse processo da inseminação. Eu sou cristã, e aí, para mim, tudo tinha que ser de uma forma natural, né? E se não fosse natural é porque não era para ser. Só que o meu marido falou, então você não pode andar de carro, né? Porque, tipo, é tecnologia. Você não pode usar lava-louça, você não pode usar lava-roupa, né? Porque tudo, e geladeira, porque tudo isso foi o homem que inventou, né? E aí isso foi amadurecendo na minha ideia e nós procuramos, né, uma clínica e foi aí que eu conversei com a Patrícia, né? Eu conversei com a Patrícia falando para ela que eu descobri a menopausa precoce, eu tinha 37 anos na época, mas eu tinha o sonho de ser mãe. Nós tínhamos, né, o sonho de ser pais, né? Eu e meu marido. E aí a Paty entrou, né, na história e fez alguns aconselhamentos pra gente. Aí não sei se você
gostaria de compartilhar, Paty. Acho que seria importante para a gente, assim, os Bom, caminhos. A Elaine veio com essa informação e aí, diante disso, eu falei assim, bom, vamos lá, vamos ver outras opiniões, vamos procurar alguns serviços para ver se tinha um outro caminho, né? Eu acho que a gente precisa realmente esgotar todas as possibilidades. E foi quando eu falei para a Elaine assim, então tá, porque então é um procedimento bastante caro, né? Então, não é todas as pessoas que têm esse acesso. Sim. Mas eu conversei com ela e falei assim, tá bom, então tente pelo SUS, né? Sim. Busque essa ajuda, essa orientação pelo SUS. Foi quando a Elaine pegou e foi agendar uma consulta. Foi. Né? E foi muito interessante, que eu acho que nada é por acaso. Ela acabou sendo atendida com um médico que ele deu algumas orientações. Ela já estava fazendo uso de algumas medicações, né? E diante o choro dela e o desespero que foi bastante impactante, né? A gente sabe como a gente tem principalmente uma amiga e ela tem um desejo e a gente tenta de todas as formas. Então, eu falei, calma, vamos tentar outras opiniões e vamos ver outros caminhos, né? E ela procurou esse médico que ele acabou dando uma orientação de parar com a medicação, utilizar outra, para poder ela novamente fazer todos os exames para poder ver como que estava naquele momento. Porque nisso tudo, ela já estava procurando todo esse processo, já fazia alguns meses. Já. Então, ela estava em outro momento e aí não sabia como que ela estava naquele momento. Foi quando ela parou de tomar alguns medicamentos para poder ter um prazo para fazer uma nova coleta e ver como que ia acontecer as coisas, como que estava. Isso, né? Exatamente. Aí eu, nesse processo, né, de ter parado um pouco de usar os medicamentos para fazer os exames, né, e tá exatamente as taxas hormonais estarem exatas, né, como que elas estavam exatamente no meu corpo, é que eu descobri, né, eu fui fazer Nisso a gente estava vendo clínicas, né, já também. E aí eu fui fazer um exame para ver como estava o meu endométrio. E aí eu descobri que eu estava grávida. Antes de fazer o procedimento, a gente estava buscando isso, fazendo o exame, né, dos meus hormônios. E aí, quando eu fui fazer o exame transvaginal, a médica descobriu que eu estava grávida de 6 semanas. E foi uma alegria, assim, sem fim, né, pra gente. Totalmente inimaginado e para mim foi realmente um milagre, assim, né? Um acontecimento, um fato que não tem como negar, né? Porque o diagnóstico era que eu não poderia e eu consegui engravidar. Mas o que eu queria ressaltar é essa importância toda, né? De ter, desde o início, sempre buscado esse apoio, né, profissional. E aí ter encontrado na Patrícia, né, essa profissional bem completa, porque ela faz esse acompanhamento, assim, desde a fase que você tá ali pensando em engravidar, né? O que a pessoa pode fazer, que caminhos que ela pode seguir, até depois, né? Tanto que quando eu engravidei da minha filha, ela me acompanhou durante toda a gestação. Ela ficou 20 horas comigo no hospital, né? Para a gente tentar fazer o parto normal, né? E ela me acompanhou também no meu puerpério, né? Em todos os processos de peito muito duro, peito cheio de leite, machucado, com aplicação de laser, acompanhando o crescimento da Giovana, como que eu fazia a pega. Então, ela foi essa profissional que eu falo para todo mundo eu indico ela para todo mundo que me pergunta, que foi essencial, assim, Patrícia. Muito obrigada, né? Queria aproveitar para te agradecer pelo vídeo, que foi essencial. Eu tive um puerpério bem difícil e eu falo pro Claudemir que eu não sei o que teria acontecido comigo se a gente não tivesse você por perto, porque foi bem especial, assim. Então, eu sou muito grata por isso. Mas, assim, vamos voltar um pouquinho e entender algumas coisas, né? Diante uma menopausa precoce e todo esse processo, a gente precisa falar um pouco o cuidado com a própria saúde, né? Então, a Elaine, eu acho que daqui a pouco ela vai falar um pouco do trabalho dela, mas ela tem um rigor com relação à alimentação, o bem-estar.
aonde ela se alimenta muito bem, faz atividade física, ela toma bastante água. Então, dentro do cuidado com a saúde, ela preza isso muito. Então, isso também é um contribuinte para que tudo dê certo, né? Não que isso foi determinante, mas ele tem uma taxa muito alta de contribuição para que esse procedimento dê certo. Né? Eu acho que, lógico, tem o cuidado com a saúde, é querer também, é ir atrás, receber um não, mas tentar ver se de repente se tem outros profissionais com outro olhar, com mais conhecimentos, que ele pode conseguir te atender e o sucesso para isso estar acontecendo. Né? E aí, dentro da gestação, eu acho que eu queria saber um pouquinho como é que foi a gestação, o que você continuou fazendo nessa gestação, né? Diante o positivo da gravidez, como é que você fez toda a parte do seu pré-natal de cuidados? Então, aí foi, assim, a gente comemorou, logo a gente já foi buscar, eu já fazia um acompanhamento no planejamento familiar, do SUS, né? Lá na Unifesp. E eu continuei fazendo lá, agendei, né? Falei, tô grávida, preciso começar a fazer o pré-natal. Eles agendaram uma primeira consulta para fazer um ultrassom, para descobrir de quantas semanas de fato eu estava. E aí, nesse primeiro ultrassom, eu estava de 8 semanas. E aí, o médico deu uma olhadinha lá, falou que o saco gestacional estava tudo certo, né? Estava posicionado, tal. E deu ali as primeiras orientações, né? Como eu já queria engravidar, eu já estava tomando o ácido fólico desde agosto do outro ano. Então, tipo, eu fiquei tomando ácido fólico todos esses meses, porque eu sabia da importância, né, do ácido fólico. Quando a gente se planeja, né, numa gestação, é importante você já tomar. Então, eu fui desse jeito, não aconteceu, né, por acaso. A gente estava planejando fazer isso, então é importante. E as vitaminas, né, eu já tomava ômega 3, né, porque como eu trabalho comercializando os produtos, né, da Herbalife, a suplementação, eu já usava multivitaminas, eu já usava algumas suplementações que ajudaram, né, na minha saúde e tudo mais. E acrescentei, né, o suplemento de quando você está grávida, né. Na época eu usei um que se chama Materna, mas eu nem sei se ele ainda está no mercado hoje em dia, né? E eu usei até, enquanto eu amamentava, eu usei ele por bastante tempo. É um complexo vitamínico direcionado para gravidez, né? Isso. Tem vários hoje em dia no mercado. Tem vários hoje, eu acho que aí o médico, ele vai ver a condição, né, durante a gestação e vai estar te indicando aí o que é mais adequado a você. Sim. E aí o que foi interessante também, Patrícia, e interessante para não falar outra coisa, porque eu descobri que eu estava com Covid no mesmo dia que eu descobri que eu estava grávida. E na época não tinha vacina, foi em 2021. 2020. Não tinha vacina ainda, estava quase lançando a vacina. E aí a médica me ligou e falou, olha, eu não sei se você consegue segurar esse neném, porque não tem estudo falando o que a Covid faz com um bebê e com a mulher quando ela está grávida. Não tem nenhum estudo. E aí a gente ficou desesperado, assim, foi bem desafiador até dar os 3 meses, né, pra gente fazer o primeiro morfológico. A gente ficou muito angustiado, não contamos pra ninguém. Então a gente ficou ali sofrendo. E aí quando fez 3 meses que eu fiz o morfológico e ela tava super bem, a gente comemorou muito, ligamos pros, né, tava na pandemia, então a gente ligou, fez um vídeo, né, com a foto do ultrassom, né, na TV, com roupinha, sapatinho, e aí a gente ligava pros parentes, pros amigos e mostrava, a gente contou desse jeito, né, a gente estava no meio de uma pandemia, né, e eu fiquei reclusa, né, por causa da gestação, não tinha vacina, então eu tinha que me cuidar, mas mesmo assim eu acabei pegando Covid 2 vezes no final, quando ela estava prevista para nascer até dia 19, dia 8 eu fui num casamento, de máscara, fiz tudo certinho, mas eu peguei Covid nesse casamento e ela atrasou, né, bastante, assim, para nascer. Eu fiquei grávida até 41 semanas, então aí deu tempo de eu me recuperar, né, e deu tudo certo, né, ela nasceu super bem, tá tudo certo com ela também. E ela, inclusive, nasceu com
os anticorpos, né, da Covid, porque eu peguei na gestação, e depois ela amamentou, amamentação exclusiva até os 6 meses, e eu também tinha os anticorpos, porque eu já tinha pego a Covid. Então, ela é super protegida da Covid. Protegida da Covid. É, e agora ela já tomou as vacinas também, né, da Covid e tudo mais. E aí, durante a gestação, Paty, eu fiz todo esse acompanhamento, né, no pré-natal tudo certinho, que eles falavam, os exames, né, que eu tinha que fazer, né, Alimentação. a alimentação, continuei fazendo atividade física, mas aí mais moderada, né? Eu gosto de correr, eu sou corredora, esse ano eu corri meus primeiros 21K, mas na época eu corria um pouco menos, mas eu comecei a caminhar e fazia pilates, né? Eu fazia pilates de 1 a 2 vezes na semana e eu fiz até, tipo assim, ela nasceu, eu fui pro hospital na sexta, na quinta-feira teve aula e eu fiz a aula da quinta, né? Então eu fiz pilates o tempo todo. E me senti super bem, né? Eu não tinha enjoo, eu não tive nada na gestação. Eu sabia que eu estava grávida porque a barriga estava crescendo, né? Então foi uma gestação assim muito boa, assim, bem acompanhada, né? Bem supervisionada, né? E a gente estava sempre se falando a cada 3 meses a gente se encontrava, né? Para ver. A gente gravou algumas coisas também, né? A respeito da gestação. Foi um processo bem legal. Aí não sei, assim, se você acha que é legal falar alguma outra coisa, né, desse processo da gestação. Não, eu acho que isso é importante, é o cuidado. E com relação à atividade física, né, a gente tem que saber que é trabalho de parto. Então, a atividade física não é só o bem-estar na gravidez, mas ela vai também preparar para o momento do trabalho de parto, né? Porque é um trabalho desgastante, né, durante o trabalho de parto, de contração, até ocorrer a dilatação. Então, o fato de você ter feito uma atividade física, né, que seja caminhadas, que seja algum exercício ou acompanhamento com um profissional, sempre com um profissional especializado, isso vai te dar condições físicas para o momento do trabalho de parto e você também conseguir e não ficar tão cansada. Porque é uma resistência, né? No trabalho de parto. Com certeza. E vai, e caminha, e agacha, e respira. Então, são movimentos que desgastam, é muito cansativo. Então, quem acaba... É um alongamento. O fato da barriga crescer, você muda o eixo, né? O equilíbrio durante a gravidez. Então, o fato de você fazer atividade física, isso te dá um alongamento, um suporte melhor numa caminhada, né? Então, isso é importante. Sim. Né? Durante o trabalho de parto, que a gente começou a caminhar e a respirar. Então, você estava numa condição também, favorável, porque estava com todo o cuidado na gestação. Sim. Eu acho que isso fez toda a diferença. Inclusive, depois, né, que a Giovana nasceu, quando ela começou a ficar sentada, ela sempre foi muito durinha. Ela nunca foi, assim, um bebê assim, mole, assim, né, do pescoço e do corpo mole. E aí, uma vez eu perguntei pra pediatra, ela falou, pode ser, tipo, de ômega 3, pode ser... Ou pode ser da estrutura dela mesmo, né? Pode ser várias coisas. Mas eu acredito, né, nunca vi estudo nenhum sobre isso, que seja também por conta dessa coisa da alimentação, né, de eu não ficar comendo um monte de bobeirada, principalmente quando eu estava grávida, eu não bebia nada de álcool, zero, né, a gravidez toda. Então, acho que tudo isso colabora para a formação do neném ser adequada também, né? Então, eu fiquei bem feliz, assim, com a minha gestação, assim, com tudo que eu pude fazer, mesmo, né, estando ali num quadro de menopausa precoce, consegui engravidar naturalmente, e eu não aceitava muito isso, e o médico falou para mim, já pensou se você negligenciasse a sua saúde? Seria muito pior. Sim, com então, certeza. Não fique se lamentando, né, do que aconteceu. E é tipo assim, aceita que dói menos, né? E aí, depois de um tempo, eu aceitei, né? Eu aceitei essa condição e continuei procurando, né, formas de eu lidar com essa questão da menopausa. Mas aí, depois que a Giovana nasceu, eu tive um puerpério bem complicado, né? Eu me sentia muito exausta, assim, e ela teve muitas cólicas, então foi um processo, assim, muito difícil para mim. Eu não conseguia dormir, o tempo que ela estava acordada, ela estava chorando, e esse choro repetitivo, assim, mexeu muito com a minha cabeça, né? Foi bem complicado. E eu ficava muito sozinha também, né? A gente tem parentes, né? Minha sogra, minha mãe, algumas amigas, né? Mais próximas, assim. Você estava sempre lá em casa.
Mas eu me sentia, na maioria dos dias, muito sozinha, né? E a criança chorando o tempo todo, né? E minha filha chorando muito. Então, foi bem desgastante, assim. Então, é, e aí, em algum momento, quando eu fui liberada pelo médico, acho que depois de 2 meses, mais ou menos, acho que tinha mais de 60 dias, eu voltei, mesmo dessa forma, eu voltei para atividade física. Então, eu fazia de manhãzinha antes do meu marido ir trabalhar. Acordava cedo e dava uma caminhada. Depois eu comecei a fazer musculação, mas bem leve, né? Com menos peso do que eu pegava antes. Fui bem tranquila, assim. Mas eu parei ali aqueles 2 meses que eles pediram para parar. Mas eu nunca parei, né? E eu tenho certeza que isso colaborou, né? Para eu não ficar tão mal, né? Pior do que eu já me sentia, assim, né? Porque você libera hormônios, né? Endorfina, serotonina, você libera vários hormônios fazendo atividade física. E a alimentação também, né? Eu comecei a me organizar melhor com a questão da alimentação, fazia alguns legumes cozidos no final de semana e guardava na geladeira para ir comendo. Evitava de comer lanches, essas coisas assim. E eu acho que isso tudo colaborou, né? Mas mesmo assim, né? Sem você... Depois eu comecei a fazer terapia, né? Porque eu achei que era importante, né? Nessa fase que eu decidi voltar a trabalhar, que a minha filha ia para uma... A gente decidiu que ela ia para uma escola, não ia contratar babá. Então, todas essas fases eu fui sempre acompanhada por um profissional, né? Então, eu sou muito grata, assim, né? De poder ter tido essa possibilidade de ser acompanhada. Mas eu sei que no SUS também, né? Fiz todo o meu pré-natal no SUS. Mas eu sei que outros serviços também existem no SUS. Tem terapeuta no SUS, tem, né? Para quem não tem plano de saúde, você consegue esses acompanhamentos, né? Então foi isso. Eu acho que, assim, eu nunca deixei de fazer o que era preciso para que eu ficasse bem, né? Eu acho que a gente não pode desistir da gente, né? Então eu acho que eu tenho muito orgulho de mim mesma por eu não ter desistido de mim nas dificuldades que eu tive, né? Eu tive apoio do meu marido, né? De ele estar ali sempre por perto, fazendo a parte dele como pai, colaborando, me apoiando nas coisas que eu decidia fazer, né? Dando sugestões, faz tal coisa, por que você não convida não sei quem para vir aqui? Você gosta tanto de não sei quem, vamos no final de semana fazer alguma coisa. O que ele podia, né, fazer quando ele não estava trabalhando, ele também estava ali sempre disponível, acho que isso ajudou bastante também. Então, eu sou muito grata também por ter o meu marido que foi companheiro, foi parceiro, porque tem muita mulher que a gente sabe, né, que às vezes o marido abandona no meio do caminho, né, que não fica junto, e é um processo complicado para a mulher, né? E principalmente, né, Elaine, quando você fala que nos primeiros 15 dias, né, logo após o parto, até por questões de alteração hormonal que ocorre na saída do bebê, na saída da placenta, a mulher ela fica muito mais fragilizada, né? Fica muito mais sensível. Então, é aquele choro fácil. Isso. Que é onde a gente tem que apoiar quem está ao lado, né? Mas muitas vezes isso ele tem que ser nós como profissionais temos que estar repetindo e dando todo esse suporte, né? Você acabou relatando que a Gi, ela acabou chorando um pouco mais, né? Então, a gente acabou fazendo algumas técnicas para estar acalmando ela, para poder organizar o sono dela, né? As mamadas. Então, ela mamou bem, ela engordava, mas ela chorava, Sim. né? Porque é a forma de comunicação que ela tem. Sim. Então, ter esse aprendizado nesse momento não é uma tarefa fácil para toda mulher. Sim. Né? Aonde que a gente não sabe quem vai chegar nas nossas mãos. A gente não sabe quem está chegando. Mas a gente sabe que ali você vai cuidar e ser a educadora, né? E essa chegada no planeta Terra não é uma tarefa fácil para o bebê. Então, é um momento de acolhimento, tanto dessa mãe, como desse bebê, né, do companheiro também. Então, é o quê? É entender que vocês vão ter que entrar dentro de montar uma rotina e se respeitar um com o outro. Então, isso não é rápido, né? Os primeiros 15 dias é difícil por conta hormonal e por conta de saber o que eu vou fazer. Sim. Né? E devagar, a cada dia, vai se clareando toda essa rotina. O bebê vai entendendo o que está acontecendo com ele. Essa mãe vai entendendo como ela se organiza.
né? Sim. Com a ajuda. Então, a ajuda, ela tá ali para dar suporte. Mas, na verdade, vocês que vão encontrar realmente como vão estar fazendo da melhor forma possível dentro da cultura e da rotina de cada família, né? Sim, e a pediatra também, né, nesse processo aí da Giovana, eu acho que ela auxiliou bastante, assim, a gente ouvia bastante também o que ela falava, né, o que você falava, e tentava ouvir menos o que as outras pessoas falavam, né, porque a gente era, assim, bombardeado de comentários, palpites, para as pessoas querendo, de fato, ajudar a gente, né? Mas não dá para acatar tudo, porque às vezes são opiniões opostas, né? Então você tem que ir sentindo ali o que funciona para você. E isso também é uma maturidade e um aprendizado, porque não é tudo que todo mundo fala que cabe ali na sua família, naquele momento. Então acho que isso também fez parte, né, do nosso aprendizado, assim, como família, como casal, né? E para integrar a Giovana, né? Porque o que eu falo sempre é que às vezes você conversa com as pessoas, elas falam assim: o meu projeto é ter um filho. Eu falo que a minha filha não é um projeto. Ela está aqui para a gente educá-la, né? Caminhar junto com ela, mas para a gente criar laços afetivos com ela, né? Para a gente criar conexão com ela. E não, então, isso não pode ser chamado de projeto. É muito mais do que isso, né? Então, quando você tem um propósito, assim, de você se vincular com essa criança que chegou ao mundo, que você vai enfrentar ali grandes desafios para você fazer isso, porque muitas vezes você não sabe direito como aquela criança funciona. Então, eu falo que hoje em dia eu entendo como minha filha funciona, mas ela já tem 2 anos e 10 meses. Sim. Eu consigo entender, sabe? O que agrada, o que não agrada. Eu falei, vai querer fazer tal coisa, ela não vai gostar, né? Porque eu já sei como ela funciona, né? E isso é muito interessante, assim, né? Todos esses aprendizados, assim, que a gente vai tendo. E a gente tem que pensar também que o bebê, ele conversa. Ele conversa com a gente. Então, mesmo quando ele chega né, naquela casa, ele já tem o jeitinho dela. A Giovana, ela já tinha o jeitinho dela desde quando nasceu. Já. Né? Era uma menina super determinada. Então, o que você... Não é... Você vai ter o quê? Se adaptar. A família se adapta a essa criança. Se adapta. E lógico que você vai educar, mas ela já tem o jeitinho dela. Então, o bebê, ele se comunica. Uhum. Ele se comunica quando ele está querendo um colo. Ele se comunica quando ele quer mamar. Ele se comunica como ele está satisfeito. Ele se comunica quando ele quer ficar junto, né? Então, a gente precisa saber a linguagem desse bebê. E conforme isso vai passando-se os dias e vai crescendo, você começa a entender como funciona. Mas é que você conseguiu fazer essa leitura. Isso. Você conseguiu saber essa conversa que o bebê fez com você. Que hoje, ela com 2 anos, você fala assim, não, isso eu já sei que ela não gosta. Então, você vai conhecendo ela. Mas esse jeitinho dela, ela já nasceu com isso. Já nasceu. Então, você vai o quê? Vai lapidar dentro do que ela é, da criança que é, né, do que ela chegou, você vai lapidar, né? Sim. Que é o educar. Não modificar, mas sim, é melhorar o que ela... fortalecer o que ela tem de melhor, sim, né? E tentar transformar aquilo que ela precisa aprender. Sim. Então, isso é importante saber. E esse é o nosso principal trabalho, né? Exatamente. Esse é o nosso principal trabalho. Que é saber o quê? Que o bebê, ele responde, ele tem um desejo e a gente também tem que escutá-lo. Não, o bebê não sabe nada. O bebê, ele sabe tudo. Então, a gente precisa o quê? Se organizar, tem que entender como ele funciona e ajudá-lo nesse momento. Não achar que ele não sabe nada. Exatamente, eu concordo com você. E agora, continuando aqui, pessoal, a nossa conversa com a Patrícia. E agora temos também aqui a Crislaine, ela vai se apresentar. Ela é uma amiga nossa, né, que tá com um bebê aí de 9 meses, né, o Levi. E ela vai falar um pouco, né, dessa parte também compartilhar um pouco da história dela, dessa parte do puerpério, da introdução alimentar, né, os desafios que ela enfrenta, assim, com uma rede de apoio muito limitada, né, ela e o marido. E aí a gente vai continuar aí compartilhando com a Paty para ela ir dando as sugestões dela. Então, por favor, Cris, se apresente aí para o público, fala um pouquinho de você e já pode começar a falar do seu filho. Certo. Olá, eu sou a Cris, mãe, mulher, empreendedora. Tenho um bebê de 9 meses, vai completar 10 meses agora dia 14. Tá quase fazendo 1 ano.
a minha experiência sobre o puerpério, eu sempre falo que realmente foi diferente de muitas mães, porque eu queria muito engravidar. E quando eu consegui, para mim foi uma realização e eu não achei nada assim de difícil como muitas mães passam. Então, para mim, foi leve. Tive 2 episódios de choro muito intenso na madrugada, porque é uma sensação que a gente fica pensando, e agora, né? Saiu do hospital, o que eu vou fazer? Cadê as enfermeiras de 3 em 3 horas para ajudar a cuidar? Eu tive essa mesma sensação. Eu falei, não, vamos ficar aqui, eu não quero ir para casa. Como é que eu vou cuidar dela e cuidar de mim, fazer comida e da casa? Então... Fiquei desesperada. E sobre a rede de apoio, realmente a minha rede de apoio é muito limitada. Na verdade, é eu e meu marido. Tenho minha mãe, minhas irmãs, só que elas vivem a vida delas. Não podem parar sempre que a Cris precisa, né? Para cuidar do filho, enfim. E é uma coisa, para mim, é uma coisa ruim. Porque eu sempre vejo que, quando era as minhas irmãs, por exemplo, a minha mãe ajudava. Só que não era uma coisa que ela ia até as minhas irmãs que levava até ela. E eu moro muito longe, eu moro 1 hora e meia da minha mãe. E para mim ir e levar o Levi e sair, eu não consigo deixar ele, entendeu? Eu sou muito apegada a ele, eu não consigo desapegar. É a mesma coisa da escola, que eu... Tá com desafio agora, né? Muito, porque trabalhar e cuidar dele tá muito terrível. A gente tem que se redobrar, né? E eles dependem 100% da gente e... Para mim, eu fico até querendo chorar, porque eu estou pensando no ano que vem colocar ele na creche. Realmente, pela minha rede de apoio, ser muito pequena. E tá aí o desafio. Muitas pessoas falam para mim que vai ser a melhor coisa para ele. Só que, coração de mãe, né? A gente fica, e quando ele cair, quando ele chorar, e eu não vou estar lá para ajudar... E vão cuidar dele? Será que ninguém vai bater nele? Gente, é um turbilhão de pensamentos que a gente tem, né? E agora eu tô em uma crise, tudo eu tô querendo chorar. Eu falo que meu puerpério realmente está começando agora. E... É um puerpério diferente, tardio, né? Aonde ela, quando, assim que ele nasceu, ela sabia que ele dependia dela naquele momento. Só que agora ele precisa caminhar, né? Vai ser uma outra fase para ele, que é a fase da escola, que é onde ele vai se relacionar com outras crianças. Vai começar a andar. E aí eu tenho, né? Aí a Cris assim, meu Deus, agora ele vai sair, soltar de mim. Como que vai acontecer isso? Sim. Como que eu vou fazer isso? Cadê, né? Cadê a confiança, né? Mas a gente tem que saber que a criança, ela vai ter o momento dela agora de ir para a escola. E quando crescer mais, vai ser outros desafios ainda. Exatamente. Então, é só um treino. A escola agora é só um treino, mas tem todo o caminhar dele dentro da trajetória que ele vai trilhar. Exatamente. Né? E saber isso. Então, é importante você tentar refletir sobre isso. Vai fazendo devagar. Da mesma forma que a criança tem um período de adaptação, a mãe também tem um período de adaptação. Então, eu acho que no momento que você levar para a escola, eu acho que ser claro isso com a escola e falar dessa sua necessidade é muito importante, né? Porque talvez o Levi vai chegar e ele vai com os amiguinhos de uma forma muito tranquila, mas e aí o seu sentimento? Então, eu acho que isso é importante, você deixar isso claro para a escola, porque ela vai saber como também vai estar te atendendo nesse momento da melhor forma possível. Né? E isso são diferentes. Fazem, né, processo de adaptação. Claro. Você fica uma hora num dia, daí no outro dia, se ele ficar bem, fica 2 horas. Aí no outro dia, 3. No segundo dia, a Giovana já ficou bem. Aí ela falou, amanhã, se você quiser trazer o dia inteiro. Aí eu, mas já? Tipo assim, Ela falou, na verdade, aqui, os pais é que precisam se adaptar. Porque as crianças, elas super se adaptam. Porque elas vão estar com outras crianças, exatamente. Elas adoram. Eu acho que assim, quando eu vou fazer um atendimento a uma família, eu tenho que primeiro, a partir do momento que eu adentro uma casa, a primeira coisa que eu tenho que ver qual é a cultura dessa família, como que essa família ela funciona para a gente poder
construir essa rotina, né? E respeitar, então, cada um tem o seu limite. Exatamente. É respeitar limites, Sim. né? Sim. Isso, o respeitar limites é o quê? É você saber que cada um está aprendendo, está num processo de aprendizado. E nesse processo de aprendizado, uns são mais rápidos, outros não. Mas é importante deixar claro, porque não é toda pessoa que vai entender isso. E aí a pessoa pode julgar, né? Existem julgamentos. Eu fui acolhida na escola. Por isso que eu acho que é importante você fala da sua necessidade. Então, elas têm, assim, capacitações para elas saberem lidar com os pais que têm mais dificuldade. Exatamente. Né? Então, elas estão preparadas para tudo. Imagina, elas estão lá não sei quantos anos, né? Fazendo a mesma coisa, treinando. Então, eu fui super acolhida. Muitas vezes eu chorei dentro da escola e eu fui acolhida pela equipe da escola. Né? Então, eu sou super grata. Assim, foi um processo bem difícil para mim, bem difícil. Eu comecei a fazer terapia nessa fase. Porque eu achei que era importante, porque eu me senti realmente muito... E você achou que foi super válido? O processo de terapia te ajudou nesse momento? Me ajudou a entender, exatamente Que isso é o que você falou. autoconhecimento, né? E também isso que você falou, que a criança, ela tem fases e ela precisa de uma autonomia. E que se a gente fica o tempo todo ali, né, só nela, não que ir para a escola, só indo para a escola que ela vai criar autonomia. A criança não cresce, né? Não desenvolve. Mas ela falou disso e falou, assim, dessa acolhida. Porque como eu ficava sempre chorando, aí ela falou assim, quem tá acolhendo essa criança? Ela falou, eu tô te acolhendo. Mas se você só fica chorando perto dela, a criança sente tudo. Alguém tem que acolher a sua filha quando ela tá doente, quando ela chora. Se você tá desse jeito, você não consegue acolher ninguém. Você tem que ficar bem para sua filha ter com quem contar, para ela sentir confiança que tem alguém ali olhando e cuidando dela. E isso, assim, pegou muito forte para mim. Porque eu falei assim, cara, eu tô terceirizando a minha responsabilidade de acolher a minha filha. Porque é isso que eu tenho que fazer como mãe, né? Porque eu não tinha condições de fazer isso, sabe? Eu não tava com condições de fazer isso. Então, eu gostei muito de quando ela falou isso. Para mim, fez sentido. Qual é o princípio do bem-estar, né? Uma das coisas, eu tenho que estar bem para eu cuidar do outro. Isso. Então, se eu não estou bem, como que eu vou cuidar do outro? E aí, eu peguei isso para mim e falei, não, é verdade. Aí você vai... buscando formas ali, conversando. Aí, quando você conversa também, você conta, né? Aí ajuda você desabafa. A liberar. Sim! E tá vendo, falando, Cris? Ainda temos. Calma entendeu? aí. E ela falando a experiência dela com a escola, tipo, me faz sentir um pouco de paz. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito dependente. Fala que a criança é dependente da mãe, mas eu sou muito dependente do Levi. Tem mães que passam por isso também. Sim. E eu não preciso me sentir culpada. Isso eu já entendi, que eu não preciso ficar achando que eu estou fazendo errado. Porque cada uma tem uma experiência. E falando do que você falou sobre respeitar limite, a mesma coisa na alimentação. Quando começa a introdução alimentar. Muitas pessoas ficam querendo dar doce. E a gente fala que não pode, não quero que dê doce para ele, pelo menos até os 2 amigos, anos. né? Família. Amigos, família falam, mãe, por exemplo, eu te dei e você não morreu. Eu cuidei de você assim e você tá aqui. Eu falo, então, é porque não tinha conhecimento. Conhecimento, orientação. Isso, e orientação. Hoje, querendo ou não, os pais que cuidaram da criança dando doce, refrigerante, as crianças sofrem. Meu esposo, por exemplo, ele não pode comer muitas coisas porque ele passa mal. Porque ele comia muito na infância, entendeu? A mãe dava, queria. Então, o conhecimento é totalmente diferente. A gente tem bastante agora. Se passou muitos anos, né? E se tem muito estudo. E os estudos estão aí, né? Os estudos científicos vão vendo que alguns comportamentos, né, lá atrás, eles vão impactar na sua vida no futuro. Sim. Então, quando a gente fala de bem-estar, né, de ajudar o outro, quando você fala em educação da criança, a educação, ela acontece desde o primeiro dia de vida. Ai, mas um bebê, você vai educar um bebê, tadinho, né? Muito essa frase, tadinho do bebê. Ele tá com vontade. Não, tadinho, deixa ele aqui. Não, a gente vai o quê? Vai educando, vai ensinando. E bebê aprende super rápido. Super. Eu falo que sempre os primeiros 3 anos é onde a criança é a maior esponja que tem, onde ela vai aprendendo o máximo que essa mãe, toda a cultura, todas as crenças, né? Os hábitos alimentares, você está dando educar.
Porque a partir desse momento que essa criança está aprendendo qual é o melhor alimento que ela tem que estar se alimentando, e ela vai carregando isso para o longo da vida. Isso se transforma em saúde. E leva depois para os filhos dela. Exatamente. Isso todo o nosso comportamento, ele vai impactar, né, para essa criança em questões de saúde, de bem-estar. Então, agora, o fato dele estar aprendendo também, no momento que ele for para a escolinha, ele vai aprender outras coisas, né? E ele vai caminhar, vai ter a trilha dele, é onde que ele vai se desenvolver. Né? E mesmo as crianças, né? Tem muitas mães que optam por ficar em casa, né? Cuidar da família, cuidar da casa. Tem outras ferramentas, né? Que essas mães utilizam para estar com essa criança em casa, mas... que ela precisa de alguns estímulos diferentes. Não dá para você ficar só com a criança em casa, tipo assim, com ela no colo, ou ela brincando com alguma coisa ali sozinha. Porque essa coisa dos estímulos sensoriais, de conhecer, dos cheiros, da natureza, né? Passeios ao ar livre, isso é muito importante para a criança, né? Então, quando a gente leva para a escola, ela tem todas essas experiências. Na primeira vez que a gente foi na feira de cultural lá da escola dela, eles fazem, né? Aí eles colocaram lá numa sala um monte de luva, com cada uma com uma coisa, tipo milho, feijão, sagu, arroz, para sentir texturas diferentes. Aí o Claudemir falou assim, aí ó, você queria ficar com ela em casa, você ia fazer esses negocinhos aí da mão, ia botar pregador na parede para pegar não sei o quê, ia pegar folha. A professora pegava um monte de folha na parte de terra que tem lá, levava para a sala, assim, e jogava no chão para eles explorarem. Ele falou assim, você ia fazer isso lá no apartamento? Aí, tipo, me mostrando as vantagens, né? Porque eu levei, mas eu me sentia mal ainda por ter levado, né? Foi um processo difícil, assim, para mim. Mesmo depois de tudo, né? De ter aceitado. É o sentimento de abandono, né? Parece que eu estou abandonando meu filho, não é? E aí essas coisas foram me dando mais segurança e também percebendo no dia a dia, né? A autonomia dela. Até coisas assim, né? A professora faz relatório, né? A cada 6 meses, mesmo quando eles são bebês. Que ela já consegue fazer não sei o que sozinha. Daí eu falo, lá em casa eu que faço. Tipo assim, várias coisas que na escola ela fazia sozinha, em casa eu fazia para ser mais rápido e porque eu achava que ela não sabia. Sabe? Então, assim, de fato, essa coisa da autonomia numa criança que vai para a educação infantil, porque lá tem as pedagogas, elas têm pós-graduação em música, em várias coisas, elas estão ali para desenvolver um trabalho também, um trabalho educacional ali com a criança, de sensorial, de estímulo, de música. Ela tem aula de música, de educação física. Ela vai para a horta. Como que eu vou fazer isso com ela em casa? Eu acho que assim, o aprendizado, ele ocorre pela troca. Seja a troca com os coleguinhas, né? Seja a troca com as professoras, seja a troca com os pais. Então, quando você tem diversos ambientes, você vai tendo a troca. Isso é o aprendizado. Né? Então, a gente tem que ter consciência, né? E ter segurança que isso precisa acontecer. Né? Algumas mães, elas colocam as crianças, né, um pouco mais cedo devido à necessidade do trabalho. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E não colocar também tá tudo bem. E também tá tudo bem. Aquela mãe que ela vai fazer um trabalho em casa, né, por conta que ela tá ali, ela tem esse tempo onde ela fica em casa, ela vai organizar toda a casa dela. E também tá tudo bem. Então, cada um tem o seu limite, né? A gente respeitar o outro dentro do que ela acredita. E tá tudo bem mudar depois também. Claro. Porque eu queria ficar com o Levi até os 2, 3 anos dele, sem levar ele para a escola, sem fazer terceirizar a educação dele, né? Você não vai estar terceirizando. As pessoas falam isso, mas não é verdade. Porque a escola, ela vai ensinar algumas coisas, mas a educação, ela parte... essa coisa da cultura, da crença, dos hábitos de comer à mesa, de oração, de horário de banho, de ter rotina, isso tudo é em casa. É em casa. É em casa. Sim. Então, eu não concordo, assim, muito com essa frase, não.
Não, cada um tem um papel de ensinar, né? Na casa, a mãe, o pai, o companheiro vai estar ali para dar um tipo de informação e na escola vai ser outro tipo de informação. Exatamente. E na rua com os amiguinhos depois vai ser outro tipo de informação. Com os avós. Com os avós Nossa, é outro tipo de informação. Eu acho sensacional, né? com os avós. Pelas acho pessoas ótimo. ficarem me falando que isso é terceirizar, então, por isso que vem a culpa. Exatamente. Né? Estou terceirizando. Mas... Então, eu pensava em ficar com ele até os 2, 3 anos. Só que não dá para empreender, trabalhar com ele. Os dois dependem muito, tanto o trabalhar como cuidar dele. Então... É que assim, eu sempre defendo uma opinião de que nós sempre temos uma escolha. Então, quando eu falo assim, eu coloquei minha filha na escola porque eu não tinha escolha. Não, eu tinha. Eu poderia ter parado de trabalhar, eu tinha que reduzir meu padrão de vida. Sim. Eu escolhi não parar de trabalhar e colocar minha filha numa escola. Então, isso também me trouxe clareza para minha decisão. Porque às vezes a gente fica assim, não, é porque eu não tenho opção, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho... Não, a gente tem que estar certo de qual é o motivo e de que a gente tem escolha. Então, por exemplo, para você que empreende junto com seu marido, é importante você empreender. Para vocês, a empresa é o ganha-pão, né? Então, ela é o braço direito do marido na gerência da empresa. Então, é importante para ela continuar com isso. Na conversa que você teve com seu marido, provavelmente vocês decidiram que, olha, seria legal você ficar, mas não tá cabendo isso agora. Como que a gente pode fazer? Qual escolha a gente tem agora? Exatamente. Porque senão a gente fica sempre achando que a gente não tem escolha e a gente sempre tem uma escolha. Qualquer escolha, qualquer coisa na vida que você decidir fazer, você sempre vai ter uma escolha. Eu acredito muito nisso. Mesmo que ela seja, assim, tipo, muito ruim, sabe? Então, eu acho que isso começou a ficar claro para mim. Porque eu falava assim, é que eu não tive o que fazer. Eu tive que colocar minha filha, eu não tive opção. Aí eu falei, não, eu tinha opção. Sim. Eu podia ter parado de trabalhar. Eu podia ter pegado uma licença de 2 anos, sem remuneração. Eu sou funcionária pública. Eu podia ter feito várias coisas. Mas em conversa com o meu marido, o que funcionou, o que ia funcionar melhor para a nossa família, foi, naquele momento, levar a Giovana para uma educação infantil, uma escola de educação infantil. E nós fizemos o quê? Pesquisamos as escolas. Fomos visitar. Sempre vem na cabeça as escolas particulares, né? Pelo menos eles vão cuidar melhor. Sempre vê isso. Mas não, tem públicas muito boas, como muito você boas. A minha filha informou. fica numa pública. Sim. Então, assim... e fazer esse papel para te deixar segura, né? Eu acho que a gente tem que respeitar, sempre a pessoa ela tem que respeitar a sua condição, Sim. né? Mas buscar o melhor. Então, o que eu posso fazer de melhor? Né? Então, o que eu vou fazer? Vou pesquisar, então vou ver qual eu me identifico melhor com a escola, né? Ou deixar meio período, ao invés de deixar o dia inteiro, se você então, fica muito assim, angustiada. Você início, tem que né? buscar o que cabe para você, o que cabe na casa, né? Então, e a partir disso, essa culpa, quando uma pessoa ela fala, dá uma informação, né, onde vai falar assim, você já vai abandonar, ela não sabe a sua realidade. Então não dá para a pessoa você ficar puxando uma culpa para você, se ela nem sabe a sua realidade. Sim. Então, eu acho que é importante que cada pessoa, ela avalie isso e não sofra. Porque tudo tem um caminho, Sim. né? E eu acho que buscar, às vezes, um profissional, né, que possa ajudar a clarear essas ideias, né? Por exemplo, você busca a terapia. Então, assim, quando você busca um profissional especializado, né, você tem uma equipe multiprofissional em todas as áreas. Então, quando você busca esse profissional, você consegue enxergar melhor. Às vezes, fala assim, nossa, essa é a luz. Nossa, esse é o caminho. Nossa, eu posso fazer isso. Sim. Né? E não puxar a culpa, porque a culpa ela vai fazer o quê? Você paralisar. Então, essa é uma boa hora para me Né? procurar uma terapia. Fica agora. Pode ser uma opção. Pode ser uma Pode opção. ser uma opção. Interessante. Então, pra mim foi. Pode ser que seja pra isso você é também. importante para você não ficar sofrendo. Sim. Né? Eu acho que tudo que a gente passa
a gente tem que sempre buscar o melhor, buscar aonde informação. Hoje a gente tem a internet, aonde você tem coisas muito boas e coisas que não dá. Mas eu acho que dentro dos profissionais de confiança que você tem próximo, talvez eles podem estar te dando sugestões até você chegar no seu ponto onde que você consegue se organizar melhor e não sofrer, Sim. né? Nós estamos numa caminhada. Ser mais leve, né? Ser mais leve. Ainda mais eu que pretendo ter mais filhos. Pois Então, preciso melhorar bastante coisas ainda. Tem que ser mais Sim. leve. Mas eu falo que quando até a Giovana ter 1 ano, mais ou menos, eu tinha uma expectativa dentro de mim que a minha vida... Eu falei assim, mas agora é essa fase que ela tá vivendo, mas tipo assim, minha vida vai voltar ao normal. Eu tinha uma expectativa de um normal, que era um normal antes dela. E aí, quando ela fez 1 ano, depois a gente fez uma festa pra ela, tudo. Aí eu falei assim, não, gente, o normal da minha vida agora é isso aqui. Isso. Você É a se minha adapta. família, a minha filha, a minha casa. Eles são minha prioridade. Ali encaixando ali um tempo ali para uma... Ai, desculpa. Uma amiga, uma conversa com uma amiga ou outra. Quando você estava grávida, você pensava, você já tinha imaginado o seu pós-parto com a Giovana? Você já falava assim, não, vai ser assim, Não. assim, assim? Ou não, você deixou Não, a coisa só acontecer? Eu curti a minha gestação. Eu tava super feliz na minha gestação. Mas o pós-parto, o que você pensava do pós-parto? Assim, não, eu Na vou... minha mente, assim? Não, vai ser fácil. Não, eu vou fazer isso e vai ser... O caminho é esse. Não, quando dentro da rotina, junto com o seu trabalho. Não, quando eu pensava, eu sempre achava que era algo complicado de ser feito. Eu ficava sempre, quando eu conversava com o Claudemir sobre isso, eu falava assim, amore, como que as mulheres que têm filho fazem para trabalhar? Porque, tipo, tem que levar pro médico, aí a criança dá febre. Como é que é isso, né? Tipo, eu sempre ficava pensando nessa dificuldade de você conciliar mesmo, né? E eu falei assim, eu não consigo ter tempo pra, tipo, mais nada. Como que eu vou encaixar a rotina de uma criança, a vida de uma criança, os médicos de uma criança na minha vida? Então, aí o Claudemir falou, deixando de fazer algumas coisas. Então, assim, algumas coisas perderam o sentido e elas não têm como fazer mais, porque não cabe mais. E entrou essa nova rotina, né? Por exemplo, ela já tem uma festinha aí de uma amiguinha da escola, que a gente vai ter que levar. Domingo tem outras, em janeiro tem outra. Então, quer dizer, é uma agenda que era minha e dele, e agora nós vamos ter que dividir o final de semana pra agenda dela também, que ela já tem agenda, sabe? Tipo, então, assim, de festinha dos amigos. Então, assim, eu sempre ficava pensando como que o pai e a mãe, né, o casal, faz. E o que eu pensava também é que, assim, a minha mãe, ela ficou em casa, cuidando da gente da casa. Só que quando ela precisava ir no mercado, ela falava, fulana, com a vizinha do lado, dá uma olhada neles pra mim, que eu vou ali e já volto. Hoje não tem Não mais tem mais isso. Porque às vezes você não sabe nem quem é o seu vizinho do lado. Se é apartamento, por exemplo, é raro você saber. Então eu fico com um pouco de pena da gente, tipo assim, pena no modo de dizer, né? E das crianças também, porque eles saem de um apartamento que é fechado, vai muitas vezes para um carro, para uma van ou para um ônibus, vai para a escola, que é um ambiente fechado, e ele volta o caminho contrário, que é tudo fechado. Então, assim, se você não morar num prédio, você não vê criança na rua. Eu cresci na rua. Né? Então, são outros tempos. Outros tempos. Então, isso também causa, assim, uma vontade, assim. Você fala assim, eu tenho... Assim, se eu pudesse, né? Eu teria um outro filho. Mas eu fico pensando nisso. De, tipo assim, qual é essa rede de apoio, né? Como que a gente vai fazer para conciliar uma criança que tem que ter essa rotina de horário de buscar na escola, de fazer isso, consulta médica e tal, tal, tal. Porque antigamente, tinha a impressão que era diferente, né? Então, eu acho que eu não pensava muito, mas quando eu pensava, eu sempre ficava pensando como que as mulheres, as mães principalmente, né, conseguem. Hoje, o Claudemir, ele divide bastante comigo. Ele leva a Giovana para a escola, ele vai em reunião de pais, tipo, uma vai eu, outra vai ele. Então, ele participa desse momento. Mas eu conheço muitas mães, que é só as mães que levam e buscam, porque os horários dos pais não dá. E eu conheço também crianças que a escola não conhece os pais. Só na matrícula, porque eles vão e voltam de van. E isso desde quando eles são muito bebês. Então, é isso que você falou. É entender o seu momento, a sua realidade e se adequar
num contexto ali que fica mais confortável para você e para sua família. Eu acho que é importante, quando você está grávida, pensar um pouco no porpério e avaliar a sua realidade. Às vezes você vai achar que vai dar conta nesse pós-parto, né, nesse puerpério, e precisa de uma rede de apoio, né? No teu caso que você teve o suporte do seu marido, mas as pessoas têm que pensar que é um momento muito delicado e precisa de ajuda. Toda mulher precisa de ajuda. No início, quando inicialmente. O meu filho nasceu, a minha mãe ia. Ela ia todos os dias, limpava a casa para mim, fazia comida, mas voltava. Uhum. E quando ela voltava, ficava eu e meu marido. Realmente, eu também pensei que seria uma coisa mais difícil. Como eu fiquei focada só nele, para mim não foi uma coisa difícil no início. Uhum. Difícil é agora em conciliar o trabalho com um bebê que está quase andando, né? Sobe ali, você tem que correr, vai cair toda hora. Come tudo que vê no chão, coloca tudo na boca. Coloca tudo. É uma fase que você tem que ficar bem em cima, porque eles começam a desenvolver toda uma autonomia, sim, né? De começar a caminhar, de pegar as coisas. Tudo que vê, aprende. Eu penteando o cabelo e ele pegou a escova, começou a passar no cabelo. A gente ficou, ai, que lindo. E tudo que o filho faz, a mãe fica, ai, que lindo. Pode ser um A. A criança falou, a gente vai falar, ai, que lindo. Sim, mas faz parte. Faz parte. Esse é o maternal da coisa, né? Esse é todo esse acolhimento, né? Que você vai... aprendendo, vai, né? Aprendendo, com a criança também. Então, é o vínculo materno, né? Então, o afeto, a conexão. A conexão. Gente, mas é muito maravilhoso ser mãe. Fala a verdade. Sim. É uma coisa muito boa. É maravilhoso. Eu acho que é muito aprendizado. Eu falo assim, que abre um portal na mente da gente que... Você não tem dimensão, aprende né? junto. E muitas mães que eu conheço que têm 1, 2, 3 filhos, elas falam que cada experiência é diferente. É diferente. Cada criança é uma criança única. Acho que uma das minhas grandes tristezas, às vezes, quando eu sou chamada para um aleitamento e eu chego numa mãe de 4º filho, ela fala assim, não, mas eu achava que não ia precisar de você. E assim, eu já fui num momento que já estava muito difícil todo o processo, né? E eu falei, poxa, mas cada filho é único. E às vezes elas ficam até com vergonha. Não, mas é meu 4º filho. Eu falei, não fica com vergonha, não. Cada filho é um filho. E tudo isso que vocês fizeram com cada um, né, com seus filhos, se vem outro, vão ter que ter outro tipo de atitude, às vezes. Diferente. E vai ter que entender. E as coisas vão mudando. E vão mudando, e vão evoluindo. E a gente vai amadurecendo. Né? E a gente vai amadurecendo. Eu acho que isso é o encanto da vida, né? É o amadurecer, é coisa nova, é o crescer e saber que você está aprendendo cada vez mais. Sim. Né? E esse vínculo materno, eu acho que é uma coisa incrível. Mas é isso, eu acho que a gente pode... É uma vivência que vocês relataram, eu acho que isso é importante, que muitas pessoas, às vezes, não percebem que isso acontece com qualquer mãe, né? Com qualquer mulher, né? Com qualquer grávida. Eu acho que conversar sobre coisas impossíveis e sonhos que se diz impossível, eu acho que não tem impossível, né? Sim. Eu acho que você tem que buscar. Talvez não vai ser aquilo que você realmente deseja dentro dos seus sonhos, mas vai ser talvez algo próximo, né? Sim. Mas eu acho que tudo... respeitar aquele momento. E respeitar aquele momento e sempre tentar. E curtir aquele... Assim, pensar que aquilo também é um processo, né? De aprendizado, né? Porque depois que você vence essa fase que é difícil, você tá muito mais forte, assim. Sim. Eu me sinto hoje, apesar dos outros desafios que vão surgindo, a criança vai crescendo, vão aparecendo outras coisas, mas eu me sinto muito mais forte, assim, sabe? Eu falo que eu era uma menina, apesar de ter 38 anos, né, quando a minha filha nasceu, e hoje eu me sinto uma mulher. Eu não me sentia mulher, eu me sentia uma menina, né? E eu acho que esse amadurecimento é que foi vindo, assim, e ele é precioso demais, né? São etapas da vida, justamente, né? Essa relutância que eu tenho. Vai passar, e eu não quero perder as etapas. Por exemplo, se eu colocasse ele antes na escola e ele desse um passo com a professora,
eu ia ficar super com ciúmes. Eu ia chorar horrores. Pois mas pode acontecer. Mas isso vai ter muitas gracinhas que vão acontecer, mas a gente tem que avaliar o que a casa, né? O que a família precisa. Sim. E se você precisar, vá tranquila, né? Mas exponha a sua dor, o seu limite. Isso é importante, né? Até para as pessoas também conseguirem entender e te respeitar. Então é isso, meninas. Acho que a gente chega aqui ao final. Muito obrigada, né, por todos que estiveram aí acompanhando a gente, assistindo a gente. Eu queria te agradecer, Patrícia, por essa conversa, né? Acho que foi um presente, né, para nós três, né, estarmos aqui. Às vezes é difícil, né, ter uma agenda assim que a gente pode dividir. Agradeço a você também, Cris, por ter vindo, os desafios de deixar o Levi, né? Veio dirigindo, se desafiou também a dirigir, que ela estava com medo de dirigir. Desapeguei, deixei então hoje por vários crescimentos hoje foi um dia de romper para você também. Estou muito orgulhosa de você. E eu queria deixar as minhas redes sociais, @herbalanefitness. Lá vocês encontram o meu WhatsApp, meu trabalho, né, com emagrecimento, acompanhamento, suplementação, minha rotina, né, de atividade física. Vai ser um prazer receber vocês lá. Fala um pouco das suas redes, né, e se despede do pessoal, e depois a Patrícia e a gente finaliza. As minhas redes sociais, Crislaine_Climatuiu. Climatuiu é o nome da minha empresa, trabalho com climatização. Então, quem precisar, só me chamar, estou à disposição. E eu sou Patrícia, Patrícia Sene. Eu tenho o meu Instagram @suporte materno. Lá tem meu telefone. Eu dou toda a parte de orientação desde a gestação ao pós-parto e eu vou acompanhando o desenvolvimento dessas crianças aí, que eu acho que acho que a coisa mais importante para mim é preparar essas crianças pro futuro, que eu sempre confio neles, que vai melhorar esse planeta aí no futuro. Amém. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal. Obrigada. Até mais.